Fiação elétrica virou objeto de ladrão. Muita gente roubando fiações elétricas de empresas, de comércios, de estádio de futebol. Aconteceu com o Lindolfo Monteiro. Ponte já aconteceu, né? Poste público. E por que isso acontece? Para onde vai esses objetos roubados? Eu vou falar com a Gorete Santos, ela está ao vivo e traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Isso já preocupa as autoridades e as empresas também, Gorete? Pois é, Jair, se preocupa sim, porque tem muitos empresários sendo alvo, né, desse tipo de ação criminosa. O cobre, que é o material que normalmente esses fios são feitos, os quais esses fios são feitos, tem um alto valor de mercado e aumentou ainda mais o preço com a pandemia. E aí tem sido muito frequente aqui na capital o roubo desse tipo de fio, tem preocupado e tem causado muito transtorno para vários empresários. Só no ano passado, a concessionária de energia no Piauí registrou mais de 1.300 ocorrências de furtos de cabos da rede de distribuição e de clientes individuais também. 729 só na capital, principalmente nas zonas centro, leste e sul. Este ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação já perdeu aproximadamente 1.300 metros de cabos da iluminação pública em ruas, praças e parques da cidade, metade na Avenida Maranhão. Um dos últimos alvos foi o estádio Lindolfo Monteiro, às vésperas do clássico Fla-Flu pelo Campeonato Piauiense. O estádio ficou às escuras. Foram quase 24 horas para repor a fiação e não comprometer o jogo no domingo. Os fios são de cobre, um excelente condutor de energia elétrica com alto valor de mercado. Com a pandemia, o preço disparou e já chega a R$ 45 o metro. No centro da cidade, os roubos dos fios de cobre estão cada vez mais frequentes. Os bandidos agem quase sempre à noite, quando as ruas estão completamente vazias. E a preocupação dos empresários aumenta com o preço do material nas alturas. Um único lojista já foi roubado 6 vezes só este ano. E os prejuízos vão além da necessidade de substituição do material. Nós ainda não terminamos fevereiro, então nós não temos nem 60 dias e nós temos 6 ocorrências. 2 em loja do centro, inclusive vieram num dia, nós restabelecemos a energia no dia seguinte, eles voltaram no dia seguinte à noite e tiraram de novo. Depois, uma construção de uma loja no Disseu também foi atingida. Depois um imóvel que nós alugamos também foi atingido. Então são 6 ocorrências nesses 50 dias de ano, né? O presidente do Sindilojas tomou uma atitude extrema depois de ser vítima da ação criminosa por 4 vezes. A tentativa de conter a audácia dos ladrões usando grade e concertina custou mais de R$ 7.000 para proteger a fiação. Quando se vai para a fiação, o que a gente vê é a audácia dessas pessoas, porque eles retiram a fiação, inclusive próximos aos transformadores, ali e com ligação de alta tensão. A gente não sabe exatamente a experiência que essas pessoas que têm para poder fazer todo esse trabalho. Que situação, viu, Joelson? A gente tem visto aí, né, pelo depoimento dele, os prejuízos. O próprio Tertulino Passos, presidente do Sindilojas, diz que nessas 4 vezes foi mais de R$ 20.000 que ele acabou tendo que reinvestir para reinstalar todo esse material. A gente vai trazer informações agora com o delegado Odilo Lucena, que é aqui do 13º Distrito Policial, que fica na região do 3 Andares, Zona Sul, que é uma das mais afetadas, né, para saber como é que está esse trabalho de buscas em relação a esses criminosos. Inclusive, Joelson, antecipando, ele falava que aqui tem muita gente indiciada, inclusive, né, delegado? São pessoas reincidentes? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem. Ano passado, até 2021 e até o começo do ano, nós iniciamos aproximadamente 15 pessoas por receptação. Dessas 15 pessoas, aproximadamente entre 70 e 80 pessoas de reincidentes.
E de todos, sem exceção, todos que foram indiciados, que foram presos, boa parte delas em flagrante delito, todas, sem exceção, estão soltos. Então a gente percebe o seguinte, o sindicato, né, como o jornalismo piauiense já tem conhecimento, ele está buscando melhorias para a Polícia Civil por conta de várias situações aí que a gente, do descaso do Estado, enfim, em relação a essa questão. Mas o grande ponto é entender que isso, dentro dessa sistemática, é o de menos, dentro da sistemática da segurança pública, é o de menos. Porque aos trancos e barrancos, a Polícia Civil e a Polícia Militar está fazendo seu serviço. Tanto é que muita gente está sendo indiciada, muita gente foi presa. Só que, infelizmente, nós temos dois problemas seríssimos, né? A primeira é a nossa legislação, uma legislação horrível, é uma legislação pró-bandido, pró-criminoso, é uma legislação que é praticamente contra a vítima, ela faz desdém à vítima, e a mentalidade de boa parte de nossos magistrados, nossos juízes, uma mentalidade garantista, uma mentalidade pró-bandido. É aquela que encara o criminoso como uma vítima social. E não é vítima. Quem é vítima é quem sofre o abalo financeiro, físico, emocional, enfim. É dessa forma que a polícia, de maneira geral, trabalha. Mas, infelizmente, nós temos uma legislação que nos amarra, né? Aqui no 13º DP foram em torno de 15 indiciamentos, 15 prisões que foram efetuadas, devidamente processadas, devidamente enviadas para o judiciário. E todos eles estão soltos. E boa parte dessas pessoas que foram presas voltaram a fazer o mesmo crime. Isso em função da qualificação de furto? E normalmente essas pessoas agem individualmente? Furto e receptação, porque não existe a receptação ser um furto, né? Não existe, é um crime meio. Então, o que acontece, né? O criminoso, ele ao observar que valeu a pena, porque muitas vezes acontece o crime e a investigação não consegue chegar até ele. Mas ele percebe que, mesmo tendo preso e algumas empreitadas criminosas que deu certo e ele só foi preso uma vez e no dia seguinte foi solto, ele vai perceber que vale a pena. Então, ele vai o quê? Ele vai fazer de novo e fazer de novo, porque, infelizmente, nós não temos leis. Essa que é a verdade. E a população sofre, e a população, primeiramente, ela nos procura, só que aqui não é o local correto. Primeiro, a gente tem que fazer uma mudança legislativa. É uma mudança legislativa grave, coisa que, infelizmente, eu não vi nenhum de nossos legisladores aqui do Piauí, estou falando do Piauí. Nós temos a nossa maior preocupação do povo piauiense são duas maiores preocupações. A primeira é emprego, a segunda é segurança pública. E eu não estou vendo nenhuma das duas sendo resolvidas. Então, a gente vê essa questão lá do Congresso. Nossos legisladores, infelizmente, não temos um que represente isso, que represente uma mudança nessa questão legislativa e também essa questão da mentalidade da nossa justiça. Muito obrigada, então, delegado de Lucena, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Joelson?